Bom dia, nono ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje na nossa aula de gramática. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, porque eu vou trazer para vocês a correção da lista de exercícios da nossa última aula, certo? Quero já adiantá-los que essa é a nossa última aula sobre esse conteúdo e, ao mesmo tempo, é a nossa última aula sobre o livro 1, tá? Do primeiro bimestre. Então, aqui, ó, esse aqui é o conteúdo que a gente está terminando agora. Do livro 1, é a unidade 3, capítulo 1, as páginas 62 a 68, que a gente veio trabalhando. Essas são as últimas. Então, na semana que vem, a nossa aula vai ser correspondente ao livro 2. Para quem não retirou lá na unidade, providencia isso, porque as nossas aulas e as tarefas de casa, tudo vai ser baseado no livro 2 a partir da semana que vem, certo? Então, já que vocês já estão cientes disso, nós vamos fazer a nossa aula hoje, corrigindo esses exercícios da lista. Eu vou ficar aqui pequenininha para vocês, para aparecer aqui nos slides, porque assim eu consigo vê-los de uma maneira melhor. Tô de olho em todo mundo, tá? Então, aqui, nessa sequência de exercícios, já vamos trabalhar aqui gabarito, aulas online. Peço a vocês que se atentem com a lista à mão, tá? Fiquem com a lista na mão de vocês para poder corrigir tudo direitinho e assim facilitar o entendimento de vocês sobre essa matéria. Para quem ainda está meio perdido ainda nessa matéria, compareça nos nossos plantões, porque assim facilita que vocês entendam. A coordenação toda semana está mandando para vocês essa lista, né, dos horários de plantões bonitinho. Então, para entrar no segundo bimestre, no conteúdo do segundo bimestre, né, do livro 2, sem nenhum tipo de dúvida, certo? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês essa correção da lista, né, das orações coordenadas sindéticas. Questão 1. Classifica as orações coordenadas sindéticas. Então, letra A. Deve ter ventado bastante porque há muitas folhas no chão. O porquê nos dá a ideia de explicação da segunda oração perante a primeira. Então, essa coordenada sindética, ela é explicativa. Letra B. Penso, logo existo. Esse logo dá a ideia de conclusão, está concluindo a ideia da primeira oração. Então, ela é conclusiva. Lembrando que essa frase ela é extremamente famosa, né? Um pensamento bem famoso. C. Viajarei de ônibus ou alugarei um carro. O ou aqui dá a ideia de conclusão? Não, professora maluca. É de alternância, né? De escolha. Então, ela é alternativa. Na letra D, ela está de férias, mas não viajou. Então, esse mas aqui dá a ideia de contradição das duas ideias. Elas são opostas. Então, essa oração coordenada sindética, ela é adversativa. Letra E, Mariana é rica e trabalha muito. Esse E me dá a ideia de adição das duas ideias. Então, ela é aditiva, certo? Questão 2. Assinale as alternativas corretas quanto às relações coesivas estabelecidas pelas conjunções em destaque no período composto. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: vamos sempre prestar atenção no que o exercício está te pedindo. Então, esse exercício, uma coisa que chama atenção e a gente sempre tem que destacar, é que ele não pede uma alternativa, ele pede as alternativas. Então, é mais de uma que está correta. Então, vamos lá, letra A. Ele é inteligente e estuda muito. O E dá o sentido aditivo? Sim. Então, essa aqui está correta. Ela deve ser assinalada. Letra B. Ele é inteligente, mas estuda muito. Sentido conclusivo, está certo? Não, o mas é sentido oposto, adversativo, então essa está errada. Letra C, ele é inteligente, logo estuda muito, sentido adversativo. Isso está certo? Também não, porque o logo dá sentido de conclusão, então essa aqui também está errada. Para falar a verdade, a classificação da letra B e da letra C está alternada, né? Letra D, ele é inteligente porque estuda muito. O sentido do porquê é explicativo? Sim, essa está correta, então, resposta certa, letra A e letra D, certo? Seguindo para o próximo exercício, questão 3. Relacione as colunas de acordo com a classificação das orações coordenadas. A.
Eu não vou comer hambúrguer, nem tomar refrigerante. Esse nem dá o sentido de adição. Então, número 3. Eu queria ficar no litoral, mas tenho que trabalhar amanhã. Sentido oposto. Então, essa daqui é a adversativa. Número 5. C. Os anos passavam, a responsabilidade crescia. Nessa oração, eu não tenho conjunção. Então, ela é assindética. Número 4. Irei de avião ou pegarei um ônibus. Ou sentido de alternância. Então, ela é número 6, alternativa. Ficou doente, por isso não comparecerá à reunião. Eu tenho por isso que dá a ideia de conclusão. Então, ela é número 1, conclusiva. E F, ela estava comemorando porque foi aprovada. O porquê da ideia de explicação, número 2. Questão 4. Assinale a opção em que o período não é construído por ações coordenadas. Nessa perseguição, do ocidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Aqui eu tenho quer e o quer de novo, que são alternativas, e junta com o ou aqui também, e além do e que eu tenho adição. Então, eu tenho várias orações coordenadas, então essa aqui está correta. Relembrando que eu tenho um não aqui, que está pedindo aqui não é coordenada. Letra B. Não sou poeta e estou sem assunto. Então, o E aqui, aditiva. Letra C. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de se sentar-se numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. Essa daqui ela é coordenada? Não. Todas elas estão entrelaçadas sem nenhuma coordenação e uma depende da outra. Então, essa daqui está errada. D. O pai se mune de uma caixa de fósforos e espera. Aqui, ó, eu tenho a minha coordenativa aqui é a conjunção. E na letra E, Negrinha agarra finalmente o bolo com as duas mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. O E novamente aqui, que também ela é aditiva. Então, todas essas aqui são aditivas, são coordenadas. Então, a única que não é letra C de casa. Ela é a única que não é, certo? Questão 5. Em relação à classificação das orações coordenadas sindéticas destacadas, assinale a alternativa incorreta. O que a gente tem que marcar? A incorreta. Assinale sempre na lista de vocês no exercício para chamar atenção, tá? Ela não foi só a primeira, mas também foi a mais aplaudida. Esse mas também dá a ideia de adição? Sim, então essa aqui está correta. Fale agora ou permanecerá calado para sempre. Esse ou dá a ideia de conclusão? Não, essa está errada. Mas vamos confirmar as próximas. Eu queria convencê-lo, mas os argumentos não foram suficientes. Ela é adversativa? Sim. E cumprimente-o, pois hoje venceu mais uma etapa da sua vida. O pois dá a ideia de explicação? Sim, também. Então, a resposta que a gente vai ter que assinalar a letra B, porque ela está errada. Questão 6. Verifique o código em evidência, empregando corretamente de acordo com os casos expressos pelas orações a seguir. Temos aqui o seguinte. 1. Não fomos ao aniversário, porém trouxemos o presente. Esse porém dá a ideia de adversativa. Então, é a 1, letra T de dado. 2. Ou tenta se qualificar melhor, ou serás demitido. O ou dá a ideia de alternância, de escolha. Então, a 2, letra C. 3. Conseguimos obter um ótimo resultado, pois nos esforçamos bastante. É uma explicativa. Então, é 3, a letra A. E na 4, viajamos muito e chegamos exaustos. O E dá a ideia de adição. Então, a 4 é a letra P de bola, certo? Próxima questão, 7. Não queria arrancar-lhe as ilusões, também ele em criança. E aqui nós temos um texto que eu não vou ler com vocês, que vocês já leram. Vamos seguir. Assinale a opção em que não haja correspondência de ideias com a frase eu digo mal porque negar é ainda afirmar.
Ela está aqui, ó, no último período do nosso texto, né, dessa obra de Machado de Assis. Então, tá aqui essa frase. O que a gente vai ter que marcar? Vamos assinalar? É a que não tem correspondência, a que não tem. Então, se a gente for substituir, o que vira? Primeira, eu digo mal, pois que negar é ainda que afirmar. Esse porquê, ele dá a ideia de explicativa, correto? Então, a gente vai procurar todas as que são explicativas e assinalar que não indica a explicação. Pois, ela é explicativa? Sim, então essa tá certa. Porquanto, ela é explicativa? Sim, também, então ela tá certa. Na letra C, eu já tenho pois aqui, que é a mesma coisa, então ela também está certa. Letra E, visto que, tá explicando? Também. Agora, conquanto a ideia dela é explicativa? Não, a ideia é adversativa, então essa aqui tá errada. Resposta a ser assinalada, a letra E de escola, certo? Vamos para a próxima. Foi muito rápido, né? A letra E que vocês vão assinalar. Vamos para a próxima questão. 8. Analise as orações expostas e procure construir períodos compostos por coordenação utilizando sítios conectivos apropriados. Atenha-se para as alterações que se fizerem necessárias. A gente vai ter que arrumar algumas orações para que fique tudo correto. Para começo de conversa, tirar o ponto, né? Porque senão não existe coordenação. Então, vamos lá. Na letra A, precisamos nos apressar, vai ficar. Isso aqui é uma das ideias, tá? Para vocês colocarem essa conjunção. Ah, professora, eu coloquei o pois. Tá certo também. Lembrando que a ideia é colocar uma explicativa. Então, qualquer uma daquelas opções que a gente já tinha visto, que eu tinha passado para vocês, está correta. Então, precisamos nos apressar porque o voo já está quase partindo. Porque vai dar essa ideia de explicação entre as duas orações. Letra B. Horas têm uma opinião, ora outra. Então, aqui a gente vai remover esse ponto e passar para a vírgula e colocar a letra minúscula aqui. Então, a gente só pode emendar assim, não precisa nem alterar muito o sentido da frase, tá? Letra C. Não comparecemos à estreia do filme, pois estávamos trabalhando. Então, a gente vai trazer uma explicação para essa atitude aqui, tá? Algumas pessoas podem talvez ter colocado aqui uma conjunção conclusiva. Dependendo dessa conjunção, ela pode fazer sentido. Ela pode ser, não comparecemos à estreia do filme, logo estávamos trabalhando. Também fica correto. Vai depender do sentido que você quis trazer, que nessa oração faz sentido. Então, aqui cabe tanto a explicativa, como em alguns casos, em algumas conjunções, a conclusiva. Letra D. O acidente foi terrível, porém, não houve vítimas fatais. Então, aqui a gente vai ter uma adversativa, certo? E na última, Mariana estuda, Mariana toca no coral de sua igreja. A gente pode acrescentar o E para dar ideia de adição e retirar o nome da Mariana, o segundo nome, né? Então, vai ficar Mariana estuda e toca no coral de sua igreja. A gente não precisa repetir esse nome próprio. Seguindo, vamos para o próximo exercício. 9. Observe o seguinte excerto poético e em seguida atente-se para as questões a que ele se refere. As horas passam, os homens caem, a poesia fica, do Emílio Moura. Estamos diante de um período, pois o mesmo é formado por várias orações. Isso é fato. Como que a gente percebe isso que é formado por várias orações? Nós temos aqui passam, temos caem e temos fica. Então, a gente encontrou 3 verbos. Esses 3 verbos já me indicam que nós temos 3 orações, certo? Então, aqui a gente percebe que é um período porque ele todo tem sentido. Como ele se denomina? Como período composto. E por quê? Porque ele possui 3 verbos. Então, lembra que essa classificação dos períodos é de acordo com a quantidade de verbos, ou seja, de orações. Letra B. As orações que o compõem são coordenadas sindéticas ou assindéticas. Justifique. Elas são assindéticas.
Orações coordenadas assindéticas, pois elas não contêm conjunções. Aqui eu não tenho nenhuma conjunção nesse período, certo? Letra C. Reescreva os versos introduzindo as conjunções coordenadas que melhor se adequarem à ideia expressa. Aqui eu tenho uma sugestão, né, para vocês, que pode ficar assim: as horas passam e os homens caem, porém a poesia fica. Peço que vocês, na hora de criarem e reescreverem aqui essa ideia, verifique se a ideia é a mesma colocada aqui em cima, certo? Eu confesso a vocês que eu acho que fica melhor primeiro uma relação de adição e depois ressaltando a poesia, ficando a adversativa das duas anteriores. Essa é a minha opinião. Mas se você colocou uma ideia diferente, depois me conta. Escreve lá na plataforma para eu ler, certo? Coloca lá nas suas dúvidas e sugestões para eu estar lendo e a gente trabalhar também nos plantões, tá? Próxima questão, 10. Analise o funcionamento das conjunções e destaque nos seguintes enunciados. Como proteger seu dinheiro? O novo guia para você entender o efeito da crise global do seu bolso e as melhores estratégias para enfrentar esses tempos de aperto. Detalhe, essa matéria saiu na época em 2009. Parece uma coisa atual, né? 2. Internet sem sair do sofá. Novas tecnologias levam os vídeos da rede à TV da sala. Portanto, começa uma nova batalha pela sua audiência. Da época também de 2009. Pensando que hoje Netflix e outras plataformas é a moda, né? 3. A verdade crua, assada e cozida. Um novo estudo sobre os efeitos da carne sugere que ela pode ser nociva, mas apenas em excesso. É o argumento para quem que faltava para quem adora um filé. E aqui a gente tem um assunto polêmico, também de 2009. Então, nós temos as nossas 3 conjunções. O e na primeira, portanto, na segunda, mas na terceira. As conjunções e, portanto, e mas estabelecem entre as orações, respectivamente, a relação de adição. A primeira a gente vê que é de adição. Então, a gente já pode perceber aqui que a letra A está errada. Por quê? Porque na segunda a gente não tem uma explicação. Então, aqui já vai ser de conclusão. Então, a A já está errada. A segunda está correta, porque eu tenho a adição e já a conclusão. E na C a gente tem o quê? Uma oposição. Então, a gente tem uma ideia adversativa oposta. Então, a nossa resposta correta, porque todas as outras estão erradas, letra B de bola, certo? Questão 11. Considerando a relação lógica existente entre os dois segmentos dos provérbios adiante citados, o espaço pontilhado não poderá ser corretamente preenchido pela conjunção mas apenas em. Então, o interessante é a gente reler todas elas com o mas. A. Morre o homem, mas fica a fama? Faz sentido. Então, essa tá certa. Segunda. Reino com novo rei, mas povo com nova lei. Não fez sentido. Nenhum. C. Por fora bela viola, por dentro, mas por dentro pão bolorento. Faz sentido. Amigos, mas negócios à parte. Também faz sentido. A palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Também faz sentido. A única que não fez sentido foi a letra B. Então, ela é a que a gente vai assinalar, certo? Seguindo, questão 12. Assinale a sequência de conjunções que estabelece entre as orações de cada item uma correta relação de sentido. Então, vamos lá. A primeira, correu demais porque caiu, faz sentido. Por isso caiu, faz sentido também. Logo caiu, faz sentido. Porém caiu, não faz sentido. Então, essa aqui a gente já viu que está errado. Entretanto caiu, também não fez sentido. Ela não é adversativa. Então, a gente já elimina a letra D e a letra E. Vamos para a segunda. Dormiu mal, todavia os sonhos não deixaram em paz? Pode ser. Por que os sonhos não deixaram em paz? Faz muito sentido. E na C, porém, os sonhos não deixaram em paz?
Ah, não entendi essa ideia aqui não, achei essa aqui meio esquisita. Então, vou eliminar já a letra B eu já vi que tá certa e a letra C tá errada. Só para confirmar a letra B de Paula. A matéria perece, mas a alma é imortal? Sim. A questão 4, leu o livro, portanto é capaz de descrever os personagens com detalhes, faz sentido. E na 5, guarde seus pertences que podem servir mais tarde. Então a resposta correta a ser assinalada, letra B de bola. Última questão. Nós temos aqui esse trecho, né, desse verso dessa música da Legião Urbana. Então vamos lá. O último verso, essa estrofe, melhor dizendo. Então, no último verso, confirma o apelo que caracteriza todo o texto. Este apelo é reforçado em venha, que o que vem é perfeição. O que tem valor concessivo? Não, concessivo a gente vai ver lá na subordinada. Não é assim. Explicativo? Sim. Aditivo? Não. Adversativo? Também não. E conclusivo? Também não. Resposta certa, letra P de bola. Ele explica o termo anterior. Aí agora eu vou trazer para vocês então, já que acabou a nossa listinha, deixa só eu me remover aqui para baixo. Isso. Para não ficar atrapalhando aqui o nosso esqueminha. Eu trouxe para vocês o mapa conceitual do nosso livro, o último mapa para a gente completar tudo e não deixar nada em branco. Livro 1, lembrando, unidade 3, capítulo 1, página 68, que está esse mapa, correto? Então, vamos lá. Aqui, a primeira parte do mapa conceitual, a única coisa para ser preenchida é a questão da fotografia e narrativa, que isso aqui já é a parte de interpretação, né, a respeito de foto, reportagem, que eles trabalharam ao longo dessa unidade. Vamos ao próximo, que aí já diz respeito à nossa matéria. Nós temos aqui que tudo isso vai ser orações coordenadas, teremos as orações coordenadas assindéticas, que não são introduzidas por conjunção, e um exemplo, conteve-se, foi até a varanda, tornou-se a chorar. Agora, as sindéticas são introduzidas por conjunção, e uma ideia é a tela Sopão foi pintada em 1968, mas é famosa até hoje, então nós temos aqui a conjunção adversativa. Então, as sindéticas são subdivididas de acordo com a conjunção que elas são classificadas. Quais? Vamos à próxima. Ai, gente, vou ter que ficar pititiquinha aqui agora. Menorzinha ainda. Então, nós temos aqui na nossa primeira sindética aditiva, então a gente vai indicar a soma, a adição, né? Mas também os exemplos e um exemplo aqui embaixo. A segunda adversativa, que vai fazer o contraste, a compensação. Temos os exemplos de conjunção e aqui um exemplo de oração. Sindética conclusiva, que vai dar a ideia de definição e conclusão. As conjunções utilizadas e aqui um exemplo de oração. Sindética explicativa vai dar a ideia de explicação e justificativa, exemplos de conjunções e o exemplo de oração. E por último, a sindética alternativa, exclusão e alternância, que é a ideia delas, exemplos de conjunções e exemplo de oração. Espero que vocês tenham compreendido toda essa matéria, né? Espero que vocês não tenham tido nenhuma dúvida. Aguardo vocês qualquer coisa no nosso plantão, certo? E não se esqueçam de fazer as tarefas de casa que estão disponíveis para vocês, da apostila e também tarefas online AVA, ok? Beijinho para vocês, tchau, até mais. Até semana que vem no nosso próximo livro. Tchauzinho!